Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Life. Hoje nós temos um tema pertinente que mexe com muita gente. Nosso tema de hoje é chamado versus carreira, como conciliar. Hoje nós temos como convidada a nossa estimada Paula Patrícia. Nós queremos aqui apresentar a nossa convidada de hoje do terceiro episódio do Podcast Life. Paula Patrícia, seja bem-vinda ao Podcast Life. Muito obrigada pelo convite. Nesse momento nós vamos fazer a apresentação do livro dela e nós como ficamos e a nossa convidada de hoje vai falar um pouco sobre o seu livro. Depois nós iremos abordar sobre o tema agendado de hoje. Olá, Patrícia. Ok. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Milton. Queres saber? Muito obrigada mais uma vez, Hamilton, pelo convite. Sinto-me extremamente lisonjeada por fazer parte deste podcast. Eu sou a Paula Patrícia, como o Hamilton já disse, e sou estudante e não licenciada e também escritora. E como o Hamilton fez referência, tem um livro aqui intitulado E Nós Como Ficamos. Fazendo um resumo sobre o meu livro E Nós Como Ficamos é uma pergunta de filhos para pais separados. O meu livro eu abordo de um início até um fim, ou um começo daquilo que é a vida de um filho do pai separado, porque a verdade é que a maior parte dos jovens angolanos tem os pais separados e por terem os pais separados, muitas são as perguntas que surgem dentro dos nossos corações. E não, eu peguei a minha história, porque eu também sou filha de pai separado, então peguei a minha história e fiz das minhas cicatrizes é, um lugar, né, para que outras pessoas ao olhar entendam que é possível ter uma cura. E assim como José disse, que o Senhor transforma o bem em mal para o bem dessa toda a sociedade, eu compreendo que aquilo que eu passei e hoje tendo os resultados ajudando outras pessoas é também para o bem de outras pessoas. Então, o meu livro, eu falo sobre diferentes temas, muitos temas, e o primeiro tema do meu livro eu começo perguntando de quem é a culpa, porque a verdade é que essa é a pergunta que surge no coração de muitos filhos de pais separados, né? Porque nós, independentemente da idade, há quem os pais separaram-se logo ao nascer, há quem os pais separaram-se quando a mãe ainda estava grávida, porque foi fruto de um acaso e tudo isso. E a pergunta que surge no coração de muitos filhos é de o que é que aconteceu? Por que é que os meus pais separaram-se? E eu começo fazendo essa pergunta e eu exponham a necessidade dos pais serem claros com os filhos em relação ao que aconteceu e a darem resposta para essa pergunta. Porque quando os pais não dão resposta para essa pergunta aos filhos, eles buscam em outros lugares resposta e depois acaba por não ser das melhores, porque uns acabam por se acusar, dizendo que os meus pais separaram-se, será que é por mim, não por mim? Mas na verdade é, se calhar, a questão de o pai e a mãe tomar a consciência para dar a esse filho a resposta que ele precisa. E tem outros temas como gerir as emoções, que são o medo, porque a verdade é que a figura masculina e a figura feminina para uma criança tem resultados completamente diferentes, né? A mulher é sobre hospitalidade, amor, o homem é sobre a segurança. E quando uma mulher ou um homem cresce sem isso, ela acaba por desenvolver inúmeras coisas e ter muitas lacunas. E eu falo sobre isso, sobre como gerir o medo, o que fazer, o que não fazer. Eu falo sobre a depressão. E na depressão eu pergunto, será que consigo ultrapassar? Porque é a pergunta que muitos se fazem, consigo, não consigo. E, inclusive, enquanto cristã, não é? Eu tinha a percepção de que crentes não podem ou não entram em depressão, mas o Senhor foi me fazendo mergulhar em histórias de homens na Bíblia que tinham depressão, embora a Bíblia não coloque lá como título fulano de tal tinha depressão, basta que nós olhamos para a ciência e nós conseguimos perceber de acordo aos sintomas, de acordo à situação e todo o percurso dela, que ela tinha sintomas de depressão, de ansiedade. Eu falo sobre o casamento não ser uma saída, porque a verdade é que muitas são as meninas, e são mais para as mulheres, que na busca incansável por suprir a ausência paterna entram em relacionamentos disfuncionais
e depois acaba por não dar certo e magoam-se, tudo isso. Falo sobre escolher um bom parceiro, falo sobre quem casa, quer ter filhos, sobre a importância de nós entendermos que aquele parceiro que nós estamos a nos envolver vai ser o futuro pai dos nossos filhos, então é necessário que nós tenhamos cuidado ao escolher. Falo sobre a atitude a ser tomada, sobre sermos um conciliador, não colocar lenha na fogueira, falar mal do pai, falar mal da mãe, mas servir de conciliador para que a nossa família seja unida. Falo sobre tocarmos a vida dos nossos sobrinhos, dos nossos primos, os mais pequenininhos. E por fim, eu falo. Não, penúltimo, porque agora eu li que tem ainda um outro tema que também é muito bom, que a morte é uma realidade. Mas antes da morte é uma realidade, eu falo sobre novos começos, né? Que é escrevendo a minha história. É sobre você entender que eu tenho um passado, os meus pais tiveram uma situação, ok, mas já não trata sobre a vida dos meus pais, é sobre a minha vida. Então preciso tomar consciência e seguir. E é sobre nós escrevermos a nossa própria história, não baseada no vitimismo, mas na realidade. E por fim, eu falo sobre a morte ser uma realidade, que é a morte dos nossos pais. Né? Muitas vezes nós levamos a situação e não conseguimos entender que mais tarde os nossos pais não vão dar em vida. Então é necessário que nós entendamos que a morte é uma realidade. E é isso. E esse é o livro e nós como ficamos. Pessoal, agora vamos entrar para o nosso tema e a nossa leitora de hoje, a nossa convidada de hoje, ela manja bem esse tema. Então, nós gostaríamos de começar. Internautas podem enviar pergunta para a nossa página Facebook, Projeto Live. Podem deixar as questões para a doutora Paula responder nesta noite. A primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer é como posso identificar a diferença entre o meu chamado e a minha, entre o meu chamado e a minha carreira profissional. Como é que eu posso identificar essa diferença? Porque as pessoas não conseguem fazer a diferença entre o chamado espiritual e a carreira profissional. Ok. Vamos começar por definir, né, o que é um chamado e o que é uma carreira. Chamado está relacionado a questões espirituais e aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos em um Deus, nós acreditamos que fomos feitos antes da fundação do mundo e com base nisso nós acreditamos que Deus não nos trouxe no mundo apenas para que nós existamos e estamos lá dispersos, mas nós acreditamos que Deus colocou em nós um chamado para que, estando na Terra, nós possamos realizar aquilo. E quando nós falamos sobre carreira, normalmente está baseada aquela que é a nossa fonte de renda, a profissão que nós temos, né? Então, essa é mais ou menos a diferença entre chamado e carreira. E como é que nós podemos identificar qual é o nosso chamado e qual é a nossa carreira? Eu acredito que devemos partir do princípio da oração, uma vez que nós somos crentes, né? Isso para quem é crente, devemos partir do princípio da oração e entender que a revelação ela é progressiva e não necessariamente algo que vai acontecer, Deus vai te iluminar e dizer, olha, ou até pode acontecer que Deus te diga, olha, tu vais ser, vamos supor, pastor. Mas é necessário que tu entendas que para te tornares um pastor, tem um processo a seguir. Então, o teu chamado é de pastor, mas na tua caminhada, até te tornares um pastor, há muitas coisas a fazer. Vamos supor que o Senhor apareceu para ti e te disse que tu vais ser pastor aos 15, mas disse-te que vais ser pastor apenas aos 30. Então, tu vais querer formar uma família, tu vais ter um emprego, né, que vem aí a carreira, e então é necessário que tu saibas conciliar a questão do teu chamado e a questão da tua carreira. Quanto à questão da carreira, normalmente nós temos a carreira por aquilo que nós gostamos. Para o nosso contexto, Angola, a carreira para muitos é apenas uma fonte de rendimento e não necessariamente aquilo que gosto, aquilo pelo qual ela foi chamada. Mas ainda assim, eu acredito que nós podemos sempre ver pontos importantes como aprender sobre aquilo, aprender sobre não aquilo, porque imagina, tu és um pastor, tu vais lidar com muitas outras coisas. E vamos supor que tu tens uma carreira de atendente de loja. Tu vais saber como lidar com o público, porque enquanto pastor tu vais lidar com muitas pessoas, com várias ovelhas e de todos os tipos. Então eu acredito que é necessário que nós saibamos, né, que o chamado é uma coisa e a carreira é outra. E como é que nós podemos identificar? Começando pela oração. Como eu disse, depois de buscar pela oração, uma vez revelado, é nós trabalhar naquilo.
de forma intencional, porque há quem Deus lhe revelou que o chamado dele é está em casa a descansar, à espera que o tempo se concretize. E nós sabemos que o tempo passa e não espera por ninguém, e uma vez que nós temos necessidades, enquanto seres humanos, né, muitas pessoas não têm condições de ter alguém que os banque, a quem tem essa possibilidade ou essa graça. Então é necessário que tu percebas que é necessário te movimentares a fim de ter uma fonte de rendimento. E na busca por essa fonte de rendimento, tu vais encontrar a tua carreira. A princípio, vai ser aquilo que, se calhar, o que tu encontraste, e depois, com o tempo, fazer aquilo que tu gostas. Mas algo que nós temos visto na atualidade, muitos homens de Deus que entram no aparelho do Estado têm um chamado de Deus e têm um ministério abençoado, um ministério brilhante. Quando entram no aparelho do Estado, quando entram num cargo de destaque, muitas das vezes acabamos de ver que o chamado dessa pessoa, a pessoa acaba perdendo aquilo que é o foco do seu chamado. Como lidar nesse momento com um cargo de destaque? Temos visto muitos homens de Deus que quando são dedicados a um cargo, acabam abandonando o ministério e não conseguem lidar com o chamado. A carreira profissional pode matar o chamado. Sim, pode sim. E a tua pergunta é muito interessante, porque é algo que eu descobri há uns 3 anos, que é possível, inclusive acho que foi ontem que eu fiz um post que dizia que é possível tu estares num lugar de destaque e aí tu estares a cumprir o chamado de Deus na tua vida. O que acontece? Durante muito tempo nos foi ensinado que para você cumprir o chamado de Deus tu tens que estar na igreja. Tens que estar a servir os irmãos, tens que estar no protocolo ou na banda, mas a verdade é que o chamado não limita-se a 4 paredes. E o chamado não limita-se apenas à igreja. Então, tu podes estar a cumprir o teu chamado dentro do teu local de trabalho. Mas para que você esteja de facto a cumprir aquilo que é o teu chamado, é necessário que você mostre os frutos de Deus. É necessário que você seja íntegro, que as pessoas olhem para ti e digam, meu Deus, o meu chefe, o meu colega, ele é um homem de Deus, porque ele não se desvia, não entra nas fofocas, ele não tem um business bem forte, né? Muitas vezes tem um business que tu vais desviar um monte de dinheiro e ele não se mete nisso. E o que acontece? Se tu não te metes nesse tipo de coisas e tu continuas a mostrar Deus, tu vais ganhar almas no teu lugar de serviço, no teu local de trabalho. E aí tu estás a cumprir para aquela que é a missão geral para todo mundo, porque Cristo disse, idem e multiplicar e de fazer discípulos. Então, se dentro do teu local de serviço você está a fazer discípulo, você também pode estar a cumprir o teu chamado e o mandato da grande comissão, que é trazer almas para Cristo. Então, é possível você estar num lugar de destaque, é possível você não servir na igreja só no teu trabalho e ainda assim estar a cumprir com o propósito de Deus. Não, mas eu me refiro a pessoas que nós olhamos e é notável que tem chamado tanto para o pastorado, liderar uma igreja, quando é colocado num cargo de destaque, perde o brilho, não tem tempo mais para estar, para ministrar e a unção já não é mesmo. A unção já não é a mesma, significa que perdeu a intimidade, né? Perdeu a intimidade porque acabou por não meditar, tornou do seu emprego, vamos dizer aqui, o Deus da sua vida e deixou de lado Deus. Para essas pessoas, o que nós, se calhar, aqui deveríamos aconselhar era a saberem fazer gestão do seu tempo e a entender o que é mais importante. A Bíblia diz que buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então é necessário que nós entendamos que Deus acima de tudo e de todos, não um cargo. Nós hoje temos um exemplo muito bonito. Vou colocar aqui. E nós temos um exemplo muito bonito no mundo gospel de alguém que deixou-se ser sustentada por Deus, que é a nossa irmã Naí, né? Que ela não cobra, ela não fez do seu chamado um comércio. E nós vimos claramente Deus a lhe sustentar. Então, se tu tens um chamado, por mais que as necessidades estejam a apertar, é necessário que você entenda quem você é. E você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus,
por mais que tu esteja num cargo de destaque, é necessário que tu ganhes a consciência de que precisas voltar, porque assim como um filho pródigo, tu saíste da casa do pai. E como filho pródigo, reconheça que saíste da casa do pai e volte para a casa do pai. Porque de frente da ovelha perdida, o filho pródigo conhece o lugar de regresso. Porque eu acredito que esse pastor, eu acredito que essa pessoa que foi colocada num lugar de destaque, ela sabe que se perdeu da casa do pai. Porque não há quem experimentou Deus e não consiga saber quando é que ele não está mais com Deus, quando é que o Espírito Santo já não está a falar, quando é que está a falar. Então, é tomar a consciência da posição que está e entender que Deus acima de tudo e voltar para poder cumprir aquilo que é o seu real chamado em Cristo Jesus. Obrigado, doutora Paula. Doutora Paula, nós temos mais uma questão. O chamado deve determinar a carreira ou a carreira pode abrir portas para o chamado? Sim, o chamado deve determinar a carreira, sim, e também a carreira pode abrir portas para que nós entendamos qual é o nosso chamado. O que acontece? Vou usar-me como exemplo para entender sobre o chamado e entender a carreira. Quando mais pequena, uma vez eu me lembro que eu estava com a minha mãe e eu disse para a minha mãe, quando eu crescer, eu vou fazer direito porque a minha avó, no caso, tinha bens e a mamãe tem que dividir de forma equitativa com os irmãos. Então, para que os teus irmãos não roubem aquele que é o teu, aquela que são as tuas coisas, eu vou fazer direito para poder defender a mamãe. Né? E eu cresci com essa mentalidade de fazer no ensino médio de ciências econômicas e jurídicas e depois comecei a ter também a consciência de no ensino superior fazer direito. Nesse percurso de buscar pela minha carreira profissional, que seria direito, eu comecei a entender o meu chamado, porque eu comecei a entender que o Senhor me chamou para famílias, porque a princípio, perceba, era só uma ideia, mamãe, eu vou defender os teus bens. Mas depois, no início, eu comecei a observar as minhas colegas, as suas famílias, eu comecei a entender o que a família funciona assim. Fui para o direito, eu comecei a entender o que o direito é isso, é lidar com pessoas, é defender pessoas. Comecei a conviver com várias outras pessoas e nesse percurso da busca pela carreira, eu comecei a entender que o meu chamado é a Paula vai trabalhar com famílias e com pessoas, mas especificamente famílias. Consegues compreender? Então, na busca pela carreira, eu comecei a entender e a ter clareza sobre o meu chamado. Existem pessoas que já estão dentro de carreiras de uma carreira profissional que elas começam a entender que, ok, eu tenho habilidade com isso, eu fui chamada, eu tenho habilidade com isso, para isso, começo a entender, ok, então eu fui chamada para isso. E isso acontece muito para as pessoas que começam a conhecer Cristo já depois. Imagina que tu tens 30 anos e tu, não, vamos supor que tu tens 40 anos. Nos teus 40 anos, tu tens 15 anos de trabalho profissional, disseste que és RH, e vamos dizer que na tua função de RH, tu lidas com pessoas, formas pessoas, sempre vem pessoas novas para que tu possas orientar essas pessoas e depois tu conheces a Cristo. E no percurso de conhecer a Cristo, tu vais perguntando a Deus qual é o meu chamado, qual é o meu chamado. Tu vais entender que ao desempenhar a tua profissão, tu já provavelmente já estavas a desempenhar aquilo que é o teu chamado, formar pessoas. Consegues compreender? Então, é possível sim que ao decorrer do nosso chamado, na busca pela nossa carreira, nós encontramos qual é o nosso chamado e dentro da nossa carreira nós entendemos qual é o nosso chamado. Uma pergunta curta e simples. Qual é o teu chamado? Bem, olha, eu tenho plena convicção, mas eu não falo assim, porque eu acredito que ainda há mais para que o Senhor me revele. Mas eu acredito profundamente que o Senhor me chamou para trabalhar com famílias. Com famílias. Com famílias. Para a fase em que eu me encontro, acredito muito que seja filhos do momento. Talvez depois o Senhor vá me levar para trabalhar com casais, mas agora é jovens que estão em família, jovens que são inseridos em famílias, né? Então, e quando é que descobriste isso, que tens chamado para trabalhar com família? Quando é que eu descobri? Eu acredito que com clareza foi antes de eu escrever o livro. Com clareza foi antes de eu escrever o livro. Como eu mencionei, uma das coisas que o Senhor me disse quando eu questionava sobre o que eu escreveria no meu livro, ele me disse que tu deverias escrever o teu livro sobre famílias numa visão de filha. Eu comecei a compreender que, ok,
durante muitos anos, né, olhei para o meu passado e compreendi que já tem um percurso de quem trabalha com família, de quem olha em família, de quem pergunta sobre família, de quem fala sobre família. Então, percebendo esse histórico, eu comecei a compreender com clareza para onde é que o Senhor me estava a colocar. Temos mais uma questão: o que fazer quando a carreira nos afasta do chamado? O que fazer quando a carreira... Minha resposta simples seria deixar a carreira. Sim, por uma Não questão... é assim tão fácil. Não é assim tão fácil, mas eu ainda acredito que, principalmente para quem tem Deus acima de tudo, deve entender que o Senhor o vai sustentar. Um dos motivos que faz com que nós demos mais atenção, mais energia para a nossa carreira em relação ao nosso chamado é pelo medo de passar necessidade. Então, esse medo de passar necessidade faz com que nós abdiquemos do próprio Deus. Mas vamos aqui dizer, quem é Deus? O dono do ouro e da prata, aquele que provê onde não há providência, é aquele que o impossível é a especialidade dele. E não, se tu és filho de um Deus que é especialista em impossível, por que não te jogues no braço dele? Olha, vou contar aqui algo que eu nunca contei para nenhum lugar, que é o meu livro. Quando eu questionei a Deus sobre quem financiaria o meu livro, eu recebi a mensagem de alguém para financiar o meu livro, assim, logo depois da pergunta. Só que no decorrer, eu estava a sentir saudades do tempo em que eu era totalmente dependente de Deus, porque eu já tinha alguém que pagaria tudo, então só estava a deixar as coisas levar. E eu questionei Deus. Estou com saudades daquele tempo em que eu era totalmente dependente de ti. Deus me disse, ok, tira a pessoa que vai financiar. Eu tipo, como assim tira a pessoa que vai financiar? Mas entendendo que era a voz de Deus, eu conversei com a pessoa, né? Não lhe expliquei o conteúdo todo, mas ele disse que acho que seria melhor, né? Não financiar mais e tudo isso. E assim, na mesma semana, o Senhor proveu tudo para que eu tivesse o livro e eu lançasse o livro. Então, é sobre nós nos jogarmos apenas. Isso aqui é fé, né? É você não ver, mas ainda assim lançar-se. É muito difícil, mas eu acredito que Deus não vai deixar os seus filhos na mão. E se tu passares por algum tipo de necessidade, olha para o contexto e entenda quais são as lições que tu podes tirar daquilo. Hoje as pessoas usam a carreira para projetar o chamado, mas os discípulos, eles não tinham ouro nem prata, só tinham Jesus e conseguiram impactar muitas vidas. E nós hoje invertemos, queremos ser bons profissionais e muitas das vezes somos ausentes no lar, para quem tem filho, para quem tem mulher. Há bons profissionais, mas que não têm relação com a família e muitas das vezes não têm tempo para estar com os filhos. Só chegam em casa fora de hora. E será que é o melhor nós, nesse caso, como cristão, nós deveríamos depender mais de Deus do que dependermos mais da carreira para a projeção do chamado? Eu gostaria que falasse um pouco sobre carreira, porque os internautas querem ouvir um pouquinho sobre carreira. Para ti, como tu trabalhas, fala um pouquinho de carreira. Sobre carreira. Carreira. Bem, sobre carreira, como disse no início, né, a carreira é aquilo que é o nosso sustento, é o meio pelo qual muita gente sente-se realizada também, porque tu sonhaste ser alguma coisa e tu te tornas naquela pessoa, por isso é que às vezes é difícil deixar, né, porque há quem atingiu o nível que ele queria em termos profissionais. Então, a carreira é isso que nós vamos buscar, é o que nós fizemos no nosso dia a dia, de forma particular, o que nós fizemos, o que te faz acordar às 6, o que te faz voltar às 17h30 ou às 18, o que te faz correr, o que te dá o sustento para que tu possas comer, para que tu possas beber, para que tu possas ter o que vestir muitas vezes. Então, a carreira é isso. E dependendo muito da profissão em que tu vais seguir, eu talvez poderia falar aqui um pouquinho sobre os desafios de ser um profissional, porque todos nós queremos trabalhar, todos nós queremos ter uma carreira, mas não estamos preparados para aqueles que são os desafios que a carreira nos apresenta. Então é necessário que nós entendamos que dentro da carreira, assim como dentro do chamado, nós vamos ter dificuldades
dentro da carreira nós também teremos muitas dificuldades para exercer ela. Por isso é que nós temos que ter tempo para exercer ela, nós precisamos estar focados para exercer a própria carreira, nós precisamos nos formar. Eu colaborei há pouco com a minha colega para o recrutamento de algumas pessoas. E uma das coisas que nós percebemos dentro dos currículos, porque a empresa tem um site que eles abrem para que tu coloques a tua candidatura e depois ele manda a percentagem que cada um dos concorrentes tem. E uma das coisas que eu percebi muito dentro dos currículos que nós lemos, acho que eram uns 167, se eu não me engano, era que a maioria das pessoas estavam à procura de um emprego, mas não estavam qualificados para exercer aquela função. Então é necessário que, ao projetares a tua carreira, também te profissionalizes para exercer ela bem. Ok, há pessoas que são natas, que conseguem adaptar-se a tudo, mas há coisas que precisam mesmo de formação. Um curso de Excel, um curso de inglês, um curso de inglês. É necessário que tu saibas dominar as ferramentas Office, Word, Outlook. É necessário que tu saibas mesmo, porque no teu dia a dia tu vais precisar daquilo. Não é? Eu antes pensava que quando diziam tu tens que fazer um curso de informática, para mim era mais uma febre da época de que as pessoas têm que fazer um curso de informática, mas hoje eu percebo que é importante fazer um curso de informática, porque tu tens uma carreira, principalmente para quem quer trabalhar no escritório. A empresa que eu trabalho, ela recruta muito mais engenheiros, né? Porque é uma empresa petrolífera. Então, se tu queres trabalhar para ser engenheiro ou marinheiro, já é muito difícil, porque tem máquinas e tudo aí. Mas para quem quer trabalhar especialmente para escritório, tem que dominar essas ferramentas. Então, é necessário que a carreira também ela seja projetada, ela seja pensada. Não é só tu te lançares no mar e fazeres e não fazeres. Então, é necessário que tu penses o que tu queres ser e tu faças os cursos para complementar essa carreira que tu queres e mergulhar. Ok, talvez a princípio tu não tenhas condições para ter o curso, a carreira que tu crias ou desejas, mas no pouco que te apareceu, naquilo que tu tens a oportunidade, eu aconselho a abraçares essa oportunidade. E abraçando essa oportunidade, vai fazendo as suas economias, vai fazendo os cursos básicos. Eu acredito que com ousadia nós conseguimos chegar em todos os lugares. Basta que você vai distribuindo, de facto, o teu currículo, não tenha vergonha, distribua o teu currículo, faça networking, conversa com pessoas, saiba o que o fulano faz, porque tu nunca sabes quando é que a resposta para a tua vida está na boca de alguém que está do teu lado e tu simplesmente tens vergonha de conversar com essa pessoa. Então, esteja aberto para falar, distribua, faça currículos, distribua eles. Eu acredito que vai dar tudo certo. Doutora Paula, temos mais uma questão aqui do internauta que ele diz que vale a pena seguir uma carreira tradicional ou apostar em áreas emergentes, como tecnologia, sustentabilidade. Como tecnologia. Eu acredito que para que nós possamos desenvolver uma carreira, nós precisamos nos conhecer. Talvez a pergunta que eu faria para a pessoa que fez a pergunta é se ela se conhece e o que ela acha que daria certo para si. Porque às vezes nós temos medo de avançar porque o contexto em si não ajuda, não oferece respostas aparentes, mas tem uma influência que eu falei há pouco sobre a Jessie Madalene. Nós conseguimos perceber que em Angola a Jessie Madalene ela é a líder no setor dela. E ela começou com vídeos pequenininhos. E hoje todo mundo, eu quero ir para o resort, mas deixa-me ver, eu vou para o perfil dela para saber se ela tem onde é que eu posso ir na província X. Então, se tu arrisca, ninguém perde nada arriscando. Se ninguém faz, faça tu. Vai dar errado amanhã, vai dar errado. Tente até você conseguir. E se tu preferires uma carreira tradicional, também faça. Porque ambas complementam-se. Um advogado é necessário no país, um professor é necessário no país, um informático é. Às vezes o que acontece é porque eu quero uma profissão e tu queres uma outra, eu quero uma mais avançada, supostamente, tu queres uma tradicional. Eu fui para aí a dizer, o Hamilton também, em vez de fazer esse curso, em vez de fazer aquilo. Eu acho que a sociedade complementa-se com diferenças e basta que tu saibas quem és e sabendo quem tu és, tu siga aquilo que tu desejas. Eu acredito que vai dar certo.
Temos a outra questão. Quem deve ouvir quando estou dividido entre oportunidade de carreira e direções espirituais? Eu quero dar aqui um exemplo. Uhum, Eu tive 2 bolsas no Brasil uhum. para fazer teologia, mas eu prefiro ouvir a voz de Deus. Amém. Eu neguei essas 2 bolsas para o Brasil. E hoje não me arrependo, né? Porque eu fiz a licenciatura aqui em RH. Eu acho que as pessoas hoje, as pessoas só querem viajar, mas as pessoas não param para ouvir o Espírito Santo. Qual é a direção do Espírito Santo? E hoje as pessoas querem ganhar o mundo. E as pessoas se sentem satisfeitas quando estão realizadas. Mas eu acho que nós temos que fazer aquilo que nós amamos. Não só fazer, porque hoje, por exemplo, hoje uma profissão emergente, tipo os contabilistas. Contabilidade hoje em Angola, todo mundo quer ser contabilista. Mas as pessoas fazem as coisas em Angola porque é moda. E muitas das vezes porque não tem um curso de aptidão ou não tem um curso como fora de você fazer e saber se tens caída nessa área. Então as pessoas só vão porque é moda. Eu acho que a doutora vai responder essa pergunta, mas nós devemos ter convicção daquilo que nós estamos a fazer. Yeah. Nem todos nós vamos ser engenheiros. Yeah. Sim. Eu gostaria que argumentasse essa questão. Certo, ok. Eu acredito que nós não devemos ser oportunistas. Existem pessoas que todas as oportunidades elas querem pegar, não têm direcionamento nem sobre quem ele é, nem sobre o que ele sabe fazer. Então ele é oportunista, pega nessa, pega naquela. E nós vimos pessoas que, ao abraçar todas as oportunidades que elas queriam ou que lhes foi disponibilizada, acabaram por se quebrar. Então, para quem é crente, primeiro buscar o discernimento, ouvir a voz de Deus. O que é que Deus quer que eu faça? O que é que Deus orienta? O que é que Deus me disse no início? Qual é a orientação de Deus para esse assunto? Onde é que Deus quer que eu esteja? Será que esse lugar que eu desejo ir é de fato aquela que é a vontade de Deus? Porque quando nós não temos direção, qualquer caminho serve. E quando nós não temos direção, qualquer caminho serve. Então, eu venho e te digo, olha, faça isso, você vai fazer aquilo, faça aquilo. E depois, no final, tu acabas por te perder. E há pessoas que se perderam dentro de si. Eu já ouvi falar sobre pessoas que agarraram oportunidades de bolsa de estudo, chegaram fora do país e entraram em depressão porque eles não estavam preparados para abrir mão da sua família. Nem uma preparação psicológica tiveram o prazer de ter. Porque ela simplesmente tomou e abraçou aquela oportunidade. Há quem abraçou a oportunidade para entrar num mercado, numa vaga de emprego, não tendo a formação, acabou por se quebrar porque o ambiente é tóxico, acabou por se quebrar e não entender como é que as coisas funcionam. E depois saiu falando mal, saiu não tendo uma boa experiência. E há quem, inclusive, depois da situação em que viveu, achou como sendo o geral. Nenhuma empresa presta, nenhuma igreja presta, mas na verdade foi a pessoa que não tomou a consciência de parar para pensar onde Deus está me direcionar, quais são os caminhos que eu devo dizer. Outra pessoa que nós podemos ouvir são os nossos líderes religiosos. Depois de Deus, tu podes buscar orientação para os líderes religiosos. Hoje nós jovens nós temos a mania da autossuficiência. Nós não queremos ouvir ninguém. Para nós basta que há quem diga até, para mim, só se Deus me dizer, é que eu quero que Deus assim, desça do trono e lhe diga uma vez assim, Deus não vai te aparecer. faça isso, faça aquilo. Nós temos hoje a mania da autossuficiência, nós jovens. E não buscamos dos nossos mais velhos saber como é que eu posso me guiar nisso, como é que eu posso não me guiar. Tenho um mentor. Uma das coisas que eu aprendi muito com a pessoa que ajudou-me a lançar o livro, que foi o meu mentor, é sobre a importância de nós termos mentor. É necessário porque existem pessoas que já passaram por situações que nós estamos a passar. E às vezes basta apenas um conselho. Basta alguém te dizer, olha, não faça isso. Isso é desse jeito. Para você ter direcionamento. E mostra aos teus pais. O que é que os teus pais estão a dizer? Amigos idôneos, pessoas idôneas, o que é que eles acham sobre essa situação? Uma coisa que eu tenho facilidade em fazer para muitas questões é quando eu estou diante de uma situação, buscar assim, diferentes opiniões sobre o assunto, depois analisar com o que Deus disse e tomar a decisão de acordo com a vontade de Deus. Como saber se estou a seguir a vontade de Deus ou apenas ambições pessoais? Essa é fácil, vai.
nós temos convicções internas sobre quando é que nós estamos a ser ambiciosos e quando é que nós estamos a fazer a vontade de Deus. Quando nós estamos a fazer a vontade de Deus, nós temos a paz. Né? A Bíblia fala sobre a paz ser o hábito de que, de facto, o que nós estamos a fazer ser a vontade de Deus. Então, é necessário que você olhe para dentro de si. O meu pastor uma vez ele disse assim, como saber se Deus é quem está te dizer ou estás a seguir as tuas convicções? Ele disse, olha para dentro de si, lá no fundo, e se pergunta, e seja sincero contigo, o que eu estou a seguir não é apenas para o meu bem, não é apenas minhas convicções. Se nós todos olharmos para dentro de nós, vamos ter a resposta para essa pergunta. Porque quando é de Deus a paz, quando é de Deus a direcionamento, quando é de Deus a obediência, quando é de Deus não fere princípios, quando é de Deus, é de Deus. E quando é nosso humano, nós conseguimos perceber, ok, é o meu ego a falar, sou eu a crer. Né? Então eu acredito que basta que nós olhamos para dentro de nós, conseguimos perceber isso. Doutora Paula, temos uma questão do internauta. Ele diz como saber a relevância profissional em um mundo que muda rápido. Ok, interessante, porque há quem diga que alguns cursos daqui a pouco vão deixar de existir devido ao avanço tecnológico. Profissões do futuro, sim. Profissões do futuro. Eu acredito que é sobre nós seguirmos de acordo com a mudança que o mundo também nos oferece. Uma coisa que eu ouvi é que o RH também vai desaparecer daqui a um tempo. Sim. Mas uma das coisas que eu compreendo é sobre o RH do presente, entender sobre a tecnologia, a inteligência artificial e ele seguir com isso. Hoje nós temos muitas ferramentas que podem nos ajudar a elevar o nosso grau de profissionalismo e não ficarmos para trás. Então eu acredito que é sobre nós olharmos para a tecnologia, olharmos para as ferramentas à nossa disposição e seguirmos com a velocidade do mundo. O profissional não pode se deixar ultrapassar. Você não pode ficar naquela de é isso, é aquilo, porque nós percebemos que o mundo é tecnológico e as coisas estão avançando. Se o mundo está avançando, por que você, enquanto profissional, não faz? Por que você, enquanto profissional, vai ficar naquilo, isso é assim, isso é assim, isso é assim? Então é necessário que, enquanto profissionais, sigamos a mesma dinâmica. Profissionais! Não é para você associar essa questão, eu também, então, enquanto cristão, vou seguir tudo que o mundo está a seguir, mas enquanto profissionais, é nós entendermos a dinâmica da sociedade e seguir com a dinâmica da sociedade. Tem mais um internauta que mandou uma questão, ele diz, devo me especializar ou me tornar generalista? Eu acredito que o mundo é dos especialistas. Ter visão ampla. Sim. Não, dos especialistas. É assim, tu podes ter sim uma visão ampla, mas em termos de ser, eu acredito que se especializar é bem melhor, porque quando tu distribuis a tua visão para vários ângulos, tu acabas por não ser perfeito em tudo ou sem em tudo, porque tu estás a dividir a tua atenção. Se você for alguém que se especializou em alguma coisa e ter foco naquilo, há grandes chances de você ser muito bom naquilo e só naquilo e melhor que ninguém naquilo. Entende? Então eu acredito que o mundo é dos especialistas e não dos generalistas. Eu acredito nisso. Acredito nisso, né? Sim, o mundo é dos especialistas. Mas não que tu não vais aprender sobre alguma outra questão, mas eu acredito que o mundo é dos especialistas. Quais são os cursos ou certificações ou habilidades que são mais valorizados hoje? No mercado? Se eu tivesse que falar sobre carreira, eu falaria muito sobre a área em que eu estou inserida. Pode falar. Porque eu não tenho uma visão genérica de todas as profissões né, existentes, mas sobre cursos. Sim, sobre cursos. Sobre cursos, eu hoje aconselharia as pessoas a fazerem cursos de engenharia, ROV, Rigor, são as áreas que eu consigo entender. IT, a informática, né? Deixa eu ver mais aqui. Eu acredito que são essas. Por quê? Porque no mercado de trabalho, onde eu estou inserida, eu vejo o quão importante é e marianos ganham muito bem. Ganham mesmo muito bem. Se você quiser ter um salário alto logo no teu primeiro emprego, essa é a visão que eu estou a trazer de acordo com a realidade que eu estou inserida. Tu deves fazer um curso de marinheiro ou offshore, engenharia, é nesse
e não necessariamente em Angola. Não em Angola. Porque uma das coisas que eu percebi é que as certificações não precisam ser internacionais de um outro continente, mas da Namíbia, da África do Sul, são muito valorizadas para empresas internacionais em Angola. Agora, doutora Paula, como alinhar rotina, propósito e fé? Rotina, propósito e fé. Interessante. Tudo começa da nossa mente. Tudo começa da nossa mente. É necessário que nós nos programemos para que nós exercitemos ou para que nós desempenhemos alguma função. Inclusive, a nossa rotina depende da forma como nós vamos nos preparar de forma interior. Então, como nós alinhamos rotina, fé e Propósito. Começamos pela manhã. Ou não, vamos começar pela noite do dia anterior. É necessário que tu pares e tu entendas, tenha uma agenda, né? É importante ter uma agenda, e tu alinhas na tua agenda sobre o que é que tu vais fazer no dia seguinte. Quais são as tuas prioridades, o que é que tu tens que fazer, o que é que tu não tens que fazer, e tu estás a alinhar a tua rotina. Tu vais saber o teu dia a dia, né? Tu vais saber o que é que eu vou fazer nesse dia, o que é que eu não vou fazer, e vai fazer com que tu tenhas foco naquilo que de facto tu queres ter sucesso. Porque se tu não alinhas o teu dia, tu vais acabar por ser uma pessoa que vai te levando, e depois podes não ter sucesso naquilo que tu de facto querias ter um dia produtivo. Então é necessário que logo no dia anterior de noite, tu tenhas uma agenda e alinhas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E entrega isso na mão de Deus, no dia seguinte, vai orando. A Bíblia fala sobre oração sem cessar. Podes orando enquanto caminhas para as tuas atividades. Podes, hoje nós temos palavra do dia nos nossos telemóveis. Se é uma coisa que nós estamos com ele assim, maior parte do dia são os nossos telemóveis. Tu podes ter um telemóvel com uma passagem bíblica diária, tem as meditações, e quando vas alinhando a tua atividade, vai chegando no teu lugar de trabalho, desempenhar as tuas funções, e depois no regresso podes ter a mesma o chamado é que deve mudar a nossa carreira. Isso porque antes de nós sermos almas, antes de nós sermos pessoas, nós somos pessoas espirituais. Sim. Né? Nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados por Deus muito antes da nossa existência. Então é necessário que nós entendamos aquilo que nós somos em Deus e, de acordo com aquilo que nós somos em Deus, fazer com que todas as outras coisas demonstrem aquilo que nós somos em Deus, com que todas as outras coisas demonstrem aquilo que nós fomos chamados, e que todas as outras coisas demonstrem que de facto nós somos filhos de Deus. Então é necessário que nós alinhamos, vou usar aqui, alinhamos a vontade de Deus, a nossa, e não a nossa vontade, a vontade de Deus. Carreira e chamado precisam ser separados? Ou andam juntos? Uma linha contínua? Eu acredito que para quem é filho de Deus, para quem busca de facto entender a Deus, no final isso vai encontrar-se. Porque no lugar da tua profissão, tu podes encontrar aquilo que é o teu chamado, tu podes estar a exercitar aquilo que é o teu chamado. Então, eu acredito que não precisam necessariamente ser diferentes. Há quem faça uma coisa, mas foi chamado para uma outra coisa. Mas eu acredito que talvez no lugar da carreira, onde ela está a exercitar essa pequena coisa, seja para um aprendizado, para que no futuro ela possa de facto entender o chamado dela e aplicar aquilo que tinha na sua carreira dentro do seu chamado. Mas eu acredito que no final acabam por se encontrar. Você entende que, ok, o meu chamado é isso, por isso é que eu passei por aquilo, por isso é que eu trabalhei naquilo, por isso é que eu fiz aquilo, fiz aquela formação, não fiz aquela formação. Então, eu acho que no fim do dia eles acabam se alinhando quando nós obedecemos e ouvimos de facto a vontade de Deus. Quando é a hora de mudar de uma empresa, podemos crescer aquelas empresas que não capacitam os profissionais, não há formação, empresas que não te ajudam a crescer? Olha, eu vejo muitas publicações no LinkedIn sobre qual é o tempo certo para trocar de emprego. Mas enquanto crente, eu entendo que nós não nos movimentamos pelos mesmos ventos que as outras pessoas movimentam. Sim. Eu acredito que enquanto crente nós devemos andar sobre orientação de Deus. E quando nós andamos sobre orientação de Deus, nós entendemos sobre tempos e estações.
Nós entendemos quando é o tempo de estar num lugar e quando é o tempo de não estar naquele lugar. Nós entendemos que para essa estação nós estamos aqui, mas para aquela estação nós já não vamos estar aí. Para quem entende, ouvir a voz de Deus, claramente Deus vai te dizer agora é para sair. E muitas vezes o agora é para sair para ficar em casa. Não é para você procurar um outro emprego, não é porque apareceu uma outra oportunidade. É mesmo porque o Senhor está te dizer agora é o momento certo para que tu saias do teu emprego e fiques em casa. Há muitas pessoas que têm a graça de logo que obedeceram, apareceu-lhes uma outra oportunidade. E outros capacitaram-se, porque o emprego estava a roubar toda a energia, as horas de trabalho, e acabaram por capacitar-se para estar melhor numa outra vaga de emprego. Mas para quem não é crente, segundo as informações que eu vejo no LinkedIn, a melhor oportunidade é agora, assim, amanhã, segunda-feira, você já admita-se. Brincadeira. Faça um planejamento sobre o que é que tu queres e o que é que tu não queres. Eu acredito que é necessário que tu tenhas pelo menos 6 meses de salário para te manter depois de tu já não teres aquele emprego. Então, 6 meses pelo menos de salário, tu sabes, ok, se eu ficar em casa 6 meses, com esse dinheiro que eu tenho, eu consigo me manter. E caso não estejas mesmo a suportar, não precisa aguentar os 6 meses. Agora, final de janeiro, tem um salário, vais conseguir se calhar te manter 1 semana, 2 semanas. Tu podes pedir a demissão, porque nada deve superabundar a nossa saúde emocional. E a verdade é que muitas são as empresas que nos sugam assim a energia. Tu sabes que amanhã é segunda-feira e tu já estás esgotado, porque vais saber que amanhã de lá vais lidar com um ambiente tóxico, com chefes tóxicos, e tu estás tipo, meu Deus, eu estou aqui há 20 anos e mais regredi do que necessariamente avançaste. Então é um risco que tu vais correr, mas eu acredito que quem não arrisca não petisca. Então tu só saberás que vai dar certo depois de tentar. Então tenta e avança. Se tu não ficares parado, tudo vai fluir, não vai ser falta de alimento, porque hoje temos empreendimento para tudo. Pode ser revendedor, não revendedor. Então, se não estás a aguentar o ambiente tóxico, se tu vês que já não estás a crescer naquela empresa, demita-se. Doutora Paula, o que é mais importante, ter experiência ou ter uma boa formação? Ter uma experiência, ter uma boa formação. Ambos não estão sozinhos, depende muito e também depende muito do que a empresa está a precisar. Porque há empresas que estão simplesmente a precisar de pessoas formadas naquela área e vão lhe capacitar para aquilo. E há empresas que estão a precisar de pessoas formadas naquilo e não querem saber se formou em quê, se não se formou em quê. Por exemplo, para trabalhar na engenharia, como eu disse, a empresa que eu trabalhava estava a recrutar, eles queriam pessoas assim, zero, não estavam importados se tinha formação, se não tinha. Para eles queriam apenas que é formado ou é bacharelado naquilo, que a empresa daria a formação para eles. E para um outro cargo, eles queriam pessoas profissionalizadas naquilo, não importava a tua carreira, o teu percurso acadêmico. Então, acredito que depende muito da necessidade da empresa. Na dúvida, capacita-se e forma-se. Porque tu nunca sabes se para a vaga de emprego que tu estás a concorrer, qual é a necessidade daquela empresa. Se são pessoas formadas ou pessoas especialistas. Eu estou perdido, não sei por onde começar a minha carreira. O que fazer? Questiona-se. O que é que eu sou bom? O que é que eu gosto? O que é que eu tenho facilidade em fazer? E isso também são perguntas para nós descobrirmos o nosso chamado ou o nosso propósito. Quais são as minhas habilidades naturais? Como é que tem pessoas que editam vídeos que as pessoas ficam, meu Deus, tu editaste tão bem esse vídeo e para quê? Mas isso é do que profissão versus diploma, né? Ou como que é? Não devemos estudar, porque podemos fazer um negócio online, podemos ganhar muito com a internet. Sim, tem pessoas que funcionam, mas tem outras pessoas que não. Tem pessoas que funcionam, mas tem outras pessoas que não funcionam. Como eu disse, o mundo é feito de diversidades. É olhando para dentro de nós que nós vamos conseguir ter a resposta sobre o que nós somos bons. Tem pessoas que de facto vão para a academia, não entendem a matéria. Você consegue perceber que
é assim, ele é muito mais prático do que necessariamente sentar para aprender. Ele cria coisas do nada. Essa pessoa não precisa necessariamente ir para uma academia para que ele seja um bom profissional que ganhe dinheiro. Mas há pessoas que com as mãos não estão a conseguir fazer nada, mas são pessoas que pensam muito rápido, que inventam coisas, criam negócios, criam situações. E, olha, inclusive, vamos dizer que se tu pensas muito bem e eu tenho boa técnica, nós podemos juntar o útil ao agradável. Tu me vendes a tua mente, né, ou o que tu pensas, e eu simplesmente pratico. Então, uma coisa complementa a outra. Nós não podemos negligenciar e dizer que a formação não é importante, e nós também não podemos dizer que não há pessoas que não se formaram e hoje são bons empreendedores. Mas eu acredito que ainda esses bons empreendedores precisam de uma pequena formação sobre como gerir dinheiro, sobre como começar, sobre o que fazer para dar continuidade para que o negócio avance. Então, eu acredito que é sobre nós olharmos para a situação num todo e não negligenciar umas porque nós gostamos mais da outra, porque nós temos mais apreço por uma e menos pela outra. Ambas complementam-se. Aquelas pessoas que não estudam, não se formam, nesse caso, que não têm uma formação profissional, que não têm uma licenciatura, melhor dizer, mas muitas das vezes são bem sucedidas no mundo. As pessoas mais que têm as melhores empresas no mundo são pessoas que não tiveram uma licenciatura. Será que são destinadas ao sucesso ou porque tem pessoas por detrás deles que geram esses lucros? Sim e não. Tem pessoas que não estudaram, mas vieram de famílias abastadas e essas famílias providenciaram o seu início. Custearam tudo, os pais custearam tudo para que ele desse o início e de acordo a esse sustento por detrás, ele conseguiu hoje ser milionário. E não teve necessariamente que estudar, mas tem outros que começaram mesmo do zero. Há quem começou vendendo uma água, não gastava o lucro, juntou uma água mais outra água, duas águas e foi crescendo. Eu acho que nós, a juventude, temos por hábito pegar as nossas experiências e querer generalizar elas para todo mundo. Né? E nós olhamos para o fulano fez isso, então isso significa que se eu fizer, também vai dar. O fulano não precisou estudar, mas o fulano, acho que não tem cara. Yeah. O fulano não precisou estudar, mas foi rico, então também não vou precisar estudar e eu logo vou ser rica. Não acontece bem assim. Cada pessoa é uma pessoa e cada realidade é uma realidade. É necessário que nós entendamos quem nós somos. Se você não entender quem você é, vais andar perdido e não vais conseguir fazer nada. Eu tento dizer, há pessoas que na predestinação, tu acreditas que há pessoas destinadas por Deus para o sucesso? Ricas, por exemplo, a riqueza é um dom de Deus para ti? A Bíblia nos ensina que Deus nos fez muito antes da fundação do mundo. Isso está em Salmos 139, 16, né? Que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia pensado em nós. Eu acredito que, apesar de Deus já ter pensado sobre o que nós seríamos, existem coisas que se nós não fizer, por mais que já existia aquela profecia ao nosso respeito, não vai se cumprir. Existem profecias de Deus que são independentemente do que nós achamos, nós olhamos para Apocalipse, crendo ou não, Cristo vai voltar, crendo ou não, Satanás vai ser destruído, crendo ou não, o sangue do Cordeiro nos limpou e nós hoje somos salvos, mas existem coisas que estão destinadas ao você aceitar ou não aceitar. Se a pessoa estiver destinada a ser rica, como ela precisa ser assim toda? Mas está destinada a ser rica sobre que circunstâncias? Achas que, imaginemos, mas isso é junção de uma vontade de Deus mais esforço. Sim, porque se não houver esforço, não vai ter como ter sucesso. Se tu ouviste que o Senhor te predestinou para ser rico, estás trancado na tua casa, tu crees que essa pessoa é que... Então, nós temos que misturar a vontade de Deus mais esforço igual a resultado. Se não tiver esforço, não vai ter resultado. E às vezes o esforço é só pequeno, né? Há uns que o esforço é pequenininho, conseguem logo. Há outros que o esforço é muito maior. Mas tem que ter esforço. Uhum. Os internautas, não sei se tem muita questão aqui.
Pessoal aí, da área técnica, não sei se temos mais alguma questão de algum internauta. Estamos na reta final. Área técnica, temos alguma questão aí? Como transformar um hobby em uma carreira? Como transformar um hobby em uma carreira? Eu vou usar aqui Coríntios. Paulo fala assim, que nós somos corpo de Cristo e de forma separada nós somos membros do corpo de Cristo. Essa analogia do Paulo, ou esse exemplo que o Paulo usa para nos explicar sobre nós, para mim é muito interessante, porque ao entendermos quem nós somos no corpo, nós conseguimos entender para que nós fomos chamados e nos posicionamos de acordo. Se você tem um hobby e você deseja transformar aquilo em uma carreira profissional, acontece para muitos de forma natural. Tu querias ser muito YouTube, gostas de filmar, gostas de estar de frente às câmeras e buscaste um nicho, né, para te profissionalizares naquilo. E ao fazer aquilo de forma natural, acabou por se tornar numa fonte de rendimento. Então, eu acredito que é muito de forma natural, mas também intencional. Porque se tu já tens um hobby e precisas lucrar, estás a passar por necessidades, precisas lucrar. Tu precisas ser intencional nos conteúdos que tu vais fazer. Ok, eu quero fazer dinheiro e gosto de filmar, preciso de dinheiro e eu gosto de filmar. Ok, então vou ser intencional naqueles que são os meus conteúdos. O que é que a juventude gosta? Do que é que a juventude fala? Quais são os temas interessantes? Fazendo pesquisas sobre os temas interessantes e criando conteúdos interessantes, as pessoas vão acessar. E ao acessarem, as visualizações aumentam, a procura aumenta. Então tu podes ganhar com o YouTube, com o TikTok ou por outras pessoas que ao verem o teu trabalho, acabam por gostar e chamam para a publicidade. Então, eu acho que é sobre nós sermos também intencionais naqueles que são os conteúdos que nós desejamos passar. Doutora Paula, como alcançar o melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Como alcançar o verdadeiro... Work-life balance. Tudo parte da consciência. Tudo parte da consciência. Tudo parte da consciência. Se você saber organizar a tua mente, tu consegues gerir a tua vida. A Bíblia fala assim, que Deus não nos deu espírito de medo e nem de covardia, mas de amor e de equilíbrio. Então, se Deus colocou em nós o espírito de equilíbrio, é uma questão de nós entendermos que temos espírito de equilíbrio e que conseguimos ser, de facto, pessoas equilibradas. Ao organizar a nossa agenda, nós precisamos saber o que é prioridade, o que não é prioridade, o que deve ser feito já e o que não deve ser feito já. Ok, tu tens uma carreira e a tua carreira leva-te muitas horas e tu não consegues ter tempo para a tua família. Qual é a mais importante, família ou a carreira? A quem ganhou a carreira perdeu a família. E depois percebeu que, afinal de contas, a família era o mais importante. É sobre nós cuidarmos daquilo que é mais importante, daquilo que, mesmo não percebendo, nos causa alegria e é o nosso motivo de viver. É o motivo pelo qual nós estamos aqui, é o motivo pelo qual nós queremos estar. Então, ganha consciência sobre o que é mais importante e depois saiba equilibrar de acordo com a tua agenda, sobre o que é prioridade, o que não é, e andar de acordo a isso. Tem uma pergunta para ti do internauta, chama-se Eliseu. Ele perguntou quando será o próximo livro da doutora Paula. Olha, o meu próximo livro vai ser... Ainda não tenho uma data, na verdade. Isso porque eu acredito que o livro eu já tenho. Não todo ele concluído. Eu já recebi algumas orientações de Deus sobre como é que deve ser. Não vai ser um formato semelhante a esse, vai ser um devocional. E por ser um devocional, é necessário que haja mais atenção aos detalhes, sobre que texto bíblico complementa aquela passagem do dia, sobre a reflexão do dia, sobre a oração. Então, o próximo livro que eu estou a preparar é um livro devocional e é necessário que os detalhes
sejam mesmo de acordo a Deus, para que a minha intenção é que cada pessoa ao abrir uma página, Deus esteja a falar com ela. E eu preciso receber de facto de Deus, a orientação de Deus sobre como deve ser e só depois fazer. Eu não me movimento pelo vento, já lancei um, próximo ano tenho que lançar o outro, mas é de facto sobre a orientação de Deus. Então, de acordo à orientação de Deus, o próximo livro sairá. Talvez amanhã, nunca sabe, amanhã também não. Talvez este ano, o próximo ano, mas está a ser feito, está a ser feito. No tempo de Deus, internacionalizou. Nós temos mais uma questão aqui. Como aconselhar um jovem que se tornou que tornou-se em Angola, que se formou-se em Angola e quer começar de novo em outro país? Formou-se cá, quer começar na diáspora. Uhum. É necessário que nós entendamos as realidades. As realidades elas são completamente diferentes. E se tu queres começar do zero, é necessário que tu entendas que de facto vais começar do zero. Porque há quem pensa, vou recomeçar, mas vou recomeçar no segundo andar. E uma das realidades que nós sabemos é que a certificação angolana não é tão valorizada fora do país, principalmente em outros continentes, não valorizam a certificação angolana. É necessário que você vá convicto dessa realidade. E se vais começar do zero, quais são o emprego que lá mais tem? Porque tu precisas te manter. É limpar o chão. Estás disposto a te submeter a isso? É ser atendente de cantina. Estás disposto a te submeter a isso? Porque começar fora do país não é uma maravilha. Hoje, tu estás em Angola, tu não aceitas limpar o chão. Tu estás em Angola, não aceitas atender na cantina. Mas fora do país, estás disposto a te submeter a esse tipo de profissão? Porque tu precisas começar. E começar na casa dos outros é mais difícil que começar na casa do teu pai. Porque às vezes o teu pai consegue te apoiar numa outra coisa, tu tens as tuas familiares aqui, ali tu consegues. Mas fora do país tu não tens esse privilégio de ter pessoas para te apoiarem. Então, é necessário que tenhas a consciência de que de facto vais começar. Se é para ir, aconselho-te aí, vá, faça o que tu queres, tenta, arrisca, como eu disse, quem não arrisca não petisca, mas tenha consciência que de facto é começar mesmo. Limpar o chão, lavar a louça, mas é começar. É difícil, mas acredito que dará certo. Doutora Paula, estamos na reta final. Considerações finais. Considerações finais. Bem, o tema que nós trouxemos aqui é chamado versus carreira, né? Então, sobre as considerações finais, eu vou começar por carreira. A carreira, ela não se limita simplesmente a uma fonte de renda. É necessário que nós entendamos e façamos aquilo que nós gostamos, porque quando enquadrados realmente naquilo pelo qual nós fomos designados para ser, nós conseguimos fluir de forma muito natural e tudo corre muito bem. Se tu quiseres começar, se especialize, forme-se, seja intencional, busque por certificações, tenha um currículo atrativo, um currículo que as pessoas vão querer disputar. Eu acho que ontem eu vi um vídeo do pastor Sadraque que ele dizia: eu não sou a pessoa que procura, eu sou a pessoa de quem se procura. É sobre nós, ao nos capacitarmos, sermos as pessoas que profissionais vão a nós atrás para buscar, para nos ter dentro das suas empresas. Então, seja a pessoa interessante, seja alguém interessante, que as pessoas possam olhar para ti e desejar te ter dentro da sua empresa. Não leve ambiente tóxico, não leve para dentro da empresa mimimi. Seja profissional, entenda que dentro da empresa tem muitos problemas, que tu podes não crescer no nível que te prometeram no ato da entrevista de emprego. Entenda que vais ter decepções, que vais te frustrar. Se tiveres que mudar, muda. Se não tiveres que mudar, não mude. Aprenda. Saiba o que é que Deus quer que tu aprendas dentro daquela carreira e é isso. Agora, quanto ao chamado, seja intencional e cumpra ele de acordo à vontade de Deus. Há quem quer cumprir o chamado de Deus com as suas próprias convicções, quer cumprir o chamado de Deus com as suas próprias ideologias. O chamado é de Deus, né? O chamado é de Deus é de Deus para o homem. Não é um chamado do homem para Deus, é um chamado de Deus para o homem com as orientações do homem.
Seja obediente a Deus, seja obediente à palavra de Deus, não fira os princípios e não pensa que ferindo os princípios tu podes concretizar aquilo que é o chamado de Deus, porque há quem procura por atalhos para concretizar o chamado, pensando que por ser o chamado de Deus e ele está a buscar por atalhos, ferindo princípios, poderá ter sucesso e Deus agrada-se disso, mas Deus não agrada-se disso. Vai parecer ser passos de bebê, mas o Senhor está a te capacitar, o Senhor está a te tornar uma pessoa madura, o Senhor está a trabalhar em ti para que no futuro tu possas chegar à estatura perfeita do varão que é Cristo. Entenda que no decorrer da tua vida, o Senhor está a te moldar, que a cada dia o Senhor está trabalhando no teu coração, o Senhor quer que tu sejas uma pessoa madura, um profissional maduro, um ministro maduro, um ministro de louvor, ministro da palavra. O Senhor quer que tu te tornes numa pessoa madura. Então, abra mão de ti para viver o chamado de Deus com as orientações de Deus e por Deus e para Deus. Doutora Paula, foi um prazer. Deus abençoe. Estamos juntos próximo sábado. Amém. Muito obrigada.